Olá! A gente continua aqui nossa jornada para entender a experiência humana de um jeito mais completo, né? Isso aí. Hoje, o foco é algo que, olha, muda a todo instante: os estados. Uhum. Se na nossa última conversa os níveis eram tipo degraus de maturidade, sabe? Agora a gente vai olhar para as flutuações, aquelas mudanças constantes da nossa realidade. Exatamente. É uma ótima forma de colocar. Imagina só se os níveis são os andares de um prédio. Tá. Os estados seriam como a iluminação de cada andar, ou a temperatura, a música que está tocando. Ah, entendi. Coisas que mudam ali no momento. Isso. São essas configurações passageiras que dão cor, que dão textura para nossa experiência vivida, sabe? Que interessante essa analogia do prédio. Então, o desafio agora é a gente perceber essas mudanças e como elas se encaixam naquele mapa maior. Quadrantes, linhas, níveis que a gente está montando. Perfeito. É exatamente isso. Pensa de novo naquela ideia da tapeçaria complexa que a gente já falou, Lembra, sim? com seus 4 ângulos de visão, que são os quadrantes. Fios de qualidades diferentes, as linhas, evoluindo por estágios, os níveis. Certo? Os estados. Bom, eles são como as cores, às vezes vibrantes, às vezes mais sombrias. As texturas também, ásperas ou suaves, que aparecem e somem nesses fios. Tipo, momentaneamente. Exato. São as lentes transitórias que a gente usa para ver o mundo. Sabe, alegria, uma tristeza profunda, aquele momento de concentração total no trabalho. Uhum. Ou até uma mudança no tempo lá fora, uma chuva que chega de repente. Tudo isso são exemplos de estados. Nossa, é como um caleidoscópio. Vira um pouquinho e a imagem muda toda, mesmo com as mesmas peças lá dentro. Bela imagem. É por aí mesmo. E isso acontece em todas as áreas da vida, imagino, né? Tipo, dentro da gente, no nosso interior. Temos estados emocionais, claro. Euforia, melancolia, Sim, mas também estados de fluxo criativo, quando as ideias vêm fácil. Ou até aqueles estados alterados de consciência, talvez por meditação ou outras práticas. precisamente. No nosso mundo interior, no subjetivo, esses são exemplos muito claros. Agora, olhando para o corpo físico, sabe? Nosso exterior individual. O quadrante superior direito. Isso. Aí temos estados de saúde ótima ou, infelizmente, de doença. Estados de cansaço ou de pura energia. Até diferentes padrões de ondas cerebrais que mudam conforme a atividade. Ou picos de performance num esporte. São condições que vêm e vão no organismo. Entendi. E nas nossas relações? No nosso interior coletivo, o quadrante inferior esquerdo, imagino que existam, sei lá, estados de grande confiança entre as pessoas, Com certeza. mas também aqueles estados de tensão que a gente quase corta com a faca, né? Momentos em que a comunicação flui super bem e outros em que parece que tem um muro. Exatamente. É isso mesmo. E se a gente ampliar ainda mais para os sistemas maiores, o externo coletivo, O último quadrante, o inferior direito. exato. A gente observa estados econômicos, tipo recessão ou crescimento acelerado, estados políticos, como agitação antes de uma eleição ou um período mais calmo de estabilidade, estados climáticos, uma tempestade, uma onda de calor, e até estados geopolíticos, sabe? Fases de mais cooperação entre países ou, ao contrário, de muita desconfiança. É um fluxo constante, em todas as perspectivas. Nossa, é bem abrangente mesmo. Mas qual é a grande vantagem da gente colocar essas lentes dos estados para analisar a realidade? Por que é tão importante reconhecer isso tudo? Olha, tem 2 razões principais, eu diria. E elas se conectam muito com a aplicação prática desse modelo todo. Certo. Primeiro, entender os estados expande radicalmente nossa consciência situacional. Sabe, quando a gente reconhece que uma experiência difícil pode ser um acesso de raiva pessoal, ou viver numa sociedade em crise econômica é um estado, Uhum. uma condição que passa e não a totalidade da realidade, que não é imutável, a gente ganha perspectiva. Ah, claro. Isso ajuda a gente a não ser totalmente dominado por aquelas percepções do momento, né? A não confundir o tempo nublado de hoje com o clima para sempre. Faz todo sentido. Evita aquela sensação horrível de que vai ser sempre assim. Mas isso não pode levar a gente a uma certa passividade? Tipo, se um estado social ruim é só passageiro,
Por que eu vou me mexer para mudar? Ótima pergunta. Excelente ponto. E isso leva direto para a segunda razão crucial: desenvolver nossa habilidade de navegar pela vida. Navegar? Como assim? Reconhecer um estado não significa aceitar passivamente de jeito nenhum, mas sim entender ele melhor para poder agir com mais sabedoria, entende? Acho que sim. Aprender a identificar e, até certo ponto, influenciar nossos estados internos, sei lá, usando técnicas como mindfulness, atenção plena, isso nos torna mais livres, mais funcionais. Certo. E o mesmo vale para o exterior. Perceber um estado de conflito cultural, por exemplo. Não como algo fixo e imutável, mas como uma dinâmica que flutua. Isso permite identificar pontos onde dá para intervir, para dialogar, coisas que a gente nem veria se achasse que o conflito é só um traço permanente ou um nível baixo de desenvolvimento, entende? Entendo. Quanto melhor a gente navega pelos estados internos e externos, maior nossa autonomia, maior nossa capacidade de resposta consciente. Ah, agora conectou bem melhor para mim. Então não é só reconhecer que as coisas mudam, mas usar esse reconhecimento para agir de forma mais estratégica, talvez, menos reativa. Exatamente, menos refém do momento. E como isso se encaixa com os níveis que a gente falou antes? O estado é o mesmo para todo mundo, independentemente do nível? Excelente ponto. De novo, não é. Os estados interagem com todas as outras dimensões. É fascinante ver como o mesmo estado, vamos pegar, sei lá, estresse agudo, Tá. se manifesta de forma radicalmente diferente dependendo do nível de desenvolvimento da consciência de alguém. Como assim? Pode ser uma ruminação existencial super complexa em estágios mais avançados. O estado, ele meio que colore a estrutura que já existe ali. Nossa! Então até o jeito como a gente vive um estado depende da nossa estrutura interna. Isso adiciona mais uma camada de complexidade, mas de compreensão também. Sem dúvida. Fica bem claro agora como os estados são mais uma peça-chave nesse quebra-cabeça da experiência, né? Interagindo o tempo todo com quadrantes, linhas e níveis. Exato. Cada um desses elementos revela uma faceta diferente da realidade. Isso nos deixa com uma reflexão, talvez. Qual? Como que a nossa abordagem aos desafios, tanto pessoais quanto mundiais, poderia mudar se a gente realmente internalizasse que muitos deles são, na essência, estados, condições dinâmicas, potencialmente passageiras, mesmo que sejam intensas ou durem um tempo. Interessante. Que tipo de liberdade ou que novas ações isso poderia inspirar para lidar com crises, com conflitos, percebendo essa natureza mais fluida deles? É um pensamento bem instigante mesmo. Ver a mudança não só nos degraus do desenvolvimento, mas nesse fluxo constante do momento a momento. Puxa. Já vimos as dimensões, as linhas de crescimento, os degraus de maturidade, agora essas flutuações. É bastante coisa já. Sim, foco agora é explorar aquelas características que são mais estáveis, talvez, os padrões de personalidade que também definem a gente e o mundo, mas isso fica para nossa próxima conversa. Fica para a próxima. Até lá.